As vendas de William Gomes e Moreira, anunciadas neste início de semana, renderam uma avalanche de críticas à diretoria do tricolor paulista. Os dois jovens talentos promissores da base foram transferidos para o Porto de uma forma inesperada. William, por exemplo, foi negociado por apenas 10% do valor da sua multa rescisória. Cabe agora uma análise sobre as vendas das duas joias de Cotia. E o jornalista Flávio Prado foi um dos que detonaram a diretoria pela desastrosa venda dos atletas. Confira agora o que disseram os comentaristas da imprensa esportiva. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e aproveite a última semana de oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo das Origens aos Dias Atuais e conheça a história por trás do maior clube do futebol brasileiro de maneira exclusiva. Clique no link abaixo deste vídeo. Vamos falar do São Paulo, hein? Porque tem torcedor do São Paulo questionando as escolhas dessa diretoria, as vendas de William Gomes e agora o Moreira, que também está indo para o Porto. Tem torcedor do São Paulo que não está entendendo muito bem essa história, porque além de concluir a venda de William Gomes para o Porto, a diretoria do São Paulo retomou as conversas e acertou o empréstimo do lateral direito Moreira, de 20 anos, um dos jogadores assim mais promissores desse elenco do São Paulo. E a gente vai lembrar um pouco, voltar um pouco atrás, né? Você que às vezes perdeu algum capítulo dessa história, o São Paulo estava tentando a contratação do Wendel, o Porto vinha fazendo jogo duro, o São Paulo tentou incluir no negócio o Moreira, o Porto não quis. E o Porto foi fazendo jogo duro com o São Paulo, enfim, até que o São Paulo agora vendeu o William Gomes e, de quebra, também colocou aí o Moreira no caminho do Porto, o que gerou indignação de muita gente, né? Porque o São Paulo se desfez de um dos seus laterais mais promissores e, ao mesmo tempo, cedeu ali, digamos, a uma pressão do Porto nas negociações. O jogador é visto com uma desconfiança pelo Luiz Zubeldia, também tem essa crítica, né, quando a gente fala em São Paulo, ao Zubeldia, que não utiliza muito jogadores da base, não passa muita confiança para os atletas que vêm de Cotia, que ainda não considera pronto para ser o reserva imediato da lateral direita. O Moreira deixando o São Paulo, o William Gomes também deixando o São Paulo. A gente questionou os valores da venda do William Gomes e agora 2,5 milhões de euros pelo Moreira, um dos atletas mais promissores e numa posição tão carente para o futebol mundial como a lateral direita. Flávio Prado. É porque se o Moreira ficasse, corria risco de não ter onde colocar o Cedric Soares, né? O jovem jogador de Portugal com várias contusões, 33 anos de idade. Complicado isso, hein? Complicado. Vendeu mal o William Gomes, está doando praticamente o Moreira. É o que está acontecendo. Vai lá fechar a Cotia, não é? Você não vai usar, fecha, pô. Para que você quer a Cotia? Para ganhar a Copa São Paulo? Copa São Paulo não significa nada. O que interessa é o que você faz com ela. O título que você ganha, o título que você não ganha. Santa Cruz não ganhou a Copa São Paulo, mas revelou o Rivaldo, revelou o Valber, né? Acho que é melhor, né? Então, o sentido da Copa São Paulo sempre foi revelar jogadores, dentre outras coisas, dentre outros títulos que o São Paulo tem vencido. Não tem o menor sentido isso. Trazendo jogador velho, bichado, sem razão nenhuma, gastando em dólar, em euro, e o jogador da base não entra. Esquisito, a base tem que ter prioridade total. O São Paulo só não quebrou ainda por causa das vendas da base. Mas se começar com doação assim, 2 milhões, o outro menino, William, doado praticamente para o Porto, ficou com percentual, aí tudo bem. Mas não dá, né? Tem que valorizar a base, senão fica complicado. Bruno Prado tá aí, torcedor do São Paulo questionando essa operação Porto e São Paulo. Saiu o William Gomes, agora tá saindo também o Moreira e tá chegando o Cedric Soares, né? Contrato de 3 meses, que a gente não sabe se vai jogar, como que tá a condição física desse jogador, que já não atua há quase um ano, né? A última partida do Cedric lá em março do ano passado, Bruno Prado. Isso aí, o Moreira, já antes até dessa negociação do William, já era muito especulado que o Moreira poderia ir para o Porto na negociação do Wendel. Acabou não acontecendo, ou às vezes está tudo misturado, né? Já que tem um jogador do Porto vindo para o São Paulo e 2 jogadores do São Paulo indo para o Porto. O São Paulo vende o William barato, o Moreira é um jogador que vai ficar lá emprestado e com um preço fixado também baixo. E chega um jogador que não joga há muito tempo com um contrato de 3 meses para a posição de lateral direito, né? Assim, o São Paulo, há muito tempo ele vive uma crise financeira e administrativa, por isso que ganhou muito pouco nos últimos anos, e a base é que manteve o São Paulo competitivo nesses últimos anos.
Só que o São Paulo ele não consegue se estruturar para poder valorizar realmente o jogador. O São Paulo vende barato também porque ele tem uma situação financeira muito ruim e aí é responsabilidade das gestões anteriores e da atual também. O São Paulo, se ele se estruturar financeiramente, agora que começa um projeto que talvez lá na frente dê algum resultado, já é o 5º ano, início do 5º ano de mandato do atual presidente, é que o São Paulo começa um projeto que vamos ver se vai realmente melhorar a situação do clube na parte financeira. Quando o São Paulo estiver fragilizado dessa maneira, financeiramente, ele vai vender barato. E tem coisas que também não é só na parte financeira, também é uma questão de não ter conseguido negociar bem. O Wellington mesmo, um jogador que foi titular do time, que sai de graça no fim do ano porque ele tinha um contrato para terminar. No meio do ano ele assina um pré-contrato com o Southampton, no fim do ano ele vai embora de graça. Quase aconteceu isso com o Militão lá atrás. O presidente não era o Casares, na época do Militão, era em 2018, era o Leco. Militão vai para o mesmo Porto, também há 6 meses de terminar o seu contrato e vai por 4 milhões de euros. São Paulo ainda manteve o percentual. Acho que essa é a única boa notícia da venda do Willian, que vai manter 20%. E aí tem a questão de muitas vezes também jogarem parte da torcida, jogar isso nas costas do técnico. Vamos supor que o Zubeldia tenha pedido a contratação do Cedric. Não me parece que foi, mas vamos supor que tenha sido. A diretoria fala, não vamos contratar um jogador por 3 meses que não joga há muito tempo. Então isso é no mínimo dividido, porque muitas vezes vai assim para o Zubeldia, o Zubeldia não usa os garotos, então os garotos vão ser negociados. Primeiro que também usar os garotos tem que ser uma diretriz do clube, não do treinador. Se o São Paulo, ele quando fica sem técnico, ele fala que entrevista treinadores. Então se o objetivo do clube é usar a base, quando você entrevistar um treinador, você deixa isso claro, nós queremos trabalhar com a base, você quer trabalhar dessa maneira, você trabalha com garotos, se ele falar, beleza, eu topo, tá bom, então tá dentro do que a gente quer. Ou ele fala, não, eu prefiro trabalhar com jogadores mais experientes, então não vamos te contratar porque a gente quer trabalhar de outra maneira. Então isso é no mínimo dividido, no mínimo, né? Mas tem contratações que muitas vezes parte de torcida jogou nas costas do treinador que não me parece que sejam dele, pelo simples fato dele não colocar os caras para jogar. Santiago Longo, ele não joga, ele não bota nem no banco. Se fosse uma contratação dele, ele daria mais chances e insistiria com o jogador não fica nem no banco e hoje pode ter 12 no banco, ele não fica nem no banco. Jamal Lewis, quase não jogou com ele, né? Se fosse uma contratação dele, ele botaria, né? Ele insistiria com o jogador. E o Cedric, uma contratação de 3 meses, não me parece que seja do treinador. E se for dele, caberia a diretoria vetar. Não vou trazer. Mas, a partir do momento que avaliza, a diretoria está, no mínimo, junto nessa, se o treinador indicou. Mas eu também não acredito que tenha sido uma indicação do treinador. A diretoria pode contratar sem indicação do treinador. Mas aí é uma coisa dela, ela tem que assumir as suas contratações, tem que, é uma opção nossa e beleza. Até o Casares falou, ele pediu para se recuperar aqui e nós vamos dar espaço, beleza. Mas acho que não é justo cair assim, o Zubeldia não quer o garoto para colocar um jogador mais velho. E não foi oficialmente, ninguém da diretoria falou isso oficialmente, mas é uma conversa que tem muito no São Paulo, né, entre torcedores, e não me parece justo que caia isso nas costas só do treinador. No mínimo é responsabilidade dividida. O Moreira não passou essa confiança para o Zubeldia, tanto que ele tem utilizado o Ferrarese improvisado ali no setor da lateral direita, como o primeiro reserva do Igor Vinícius, e fez com que o São Paulo buscasse nessa janela de transferências as contratações de Natanael do Coritiba, que acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro, e Lucas Rosa do Real Valladolid. Mauro César é mais uma joia que sai da base do São Paulo, né? E tinha um futuro dentro do grupo principal, poderia ter sido mais utilizado no grupo principal do São Paulo e que sai para o futebol português, Mauro César. Todo o investimento que o São Paulo faz nas categorias de base, Flávio. Então, acho que ele devia fechar a cotia. Para quê? Não precisa, não usa para nada. Se for para venda, compra jogador e recompra, né? Faz uma espécie de bolsa de valores. Vai aí, pega jogador que está sobrando nos outros times e compra e revende. Não tem sentido. Nós temos que botar os caras para jogar, pô. Óbvio. É esse o São Paulo, é essa a história do São Paulo. Tem que botar os caras pra jogar, é óbvio. Em vez de ficar gastando dinheiro à toa. Não tem o menor sentido isso. Tem que botar a molecada pra jogar. É a chance da molecada. E sabe o que é pior, Pedro? Parece que a gente tá falando de números, né? Mas são histórias de vida. Esses meninos,
Eles estão alguns desde 10, 11, 8 anos, na expectativa de ter uma oportunidade, e a família toda esperando, batalhando para que eles possam ter essa oportunidade. E aí, na hora que chega a vez deles, eles trazem um cara de fora e não colocam o cara para jogar. Quando ainda dão a chance de vender a preço de banana para o exterior, o cara tem alguma chance. Alguns não vão ter nem chance. Chega com 21, 22 anos, o cara é dispensado, não é aproveitado. Aí todo sonho da família, todo mundo vai para o espaço, porque os caras resolveram brincar de gastar dólar, de gastar em euro. É ridículo, não tem o menor sentido isso. Não vale só para o São Paulo, isso não, vale para todos. Vale para todos. Vale para Corinthians, Palmeiras é que tem usado agora. Mas tem que botar a molecada para jogar. Para isso se faz a base. E aí, torcedor, você que vem acompanhando o mercadão da bola do tricolor, também acha que o São Paulo errou nas 2 negociações com o Porto e ainda mais vender 2 jovens atletas, apostando em Cédric Soares, um jogador que está há meses sem atuar? Quero ver a sua opinião abaixo nos comentários. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.